E se eu te dissesse que, por trás dos sorrisos discretos e das respostas ensaiadas do paddock, uma equipe está escondendo sinais claros de que algo grande está prestes a acontecer? Não, não é Ferrari, não é Red Bull, é a Sauber. Uma equipe que muitos já davam como condenada ao anonimato, mas que agora começa a dar pistas de uma transformação silenciosa? A frase que ecoou hoje nos bastidores foi simples: a Sauber está em evolução. Mas quando você olha mais fundo, percebe que não é apenas um comentário otimista. É um aviso. E sabe quem está no centro dessa virada? Gabriel Bortoleto. O brasileiro que chegou à Fórmula 1 como novato desacreditado, agora pode ser a peça-chave de uma revolução que quase ninguém está enxergando. Parece exagero? Então pense em Monza, palco do próximo desafio. Um circuito que já viu Bortoleto escrever uma das páginas mais improváveis da sua carreira, saindo do último lugar para vencer na Fórmula 2. Agora, com um carro que dá sinais de crescimento, ele terá novamente a chance de provar que não é apenas mais um piloto, mas o protagonista de uma história que pode virar de cabeça para baixo o futuro da F1. O curioso é que essa tal evolução da Sauber não aparece em resultados gritantes, não são pódios, não são vitórias. É uma evolução quase invisível, perceptível apenas para quem analisa cada detalhe. Décimos ganhos em ritmo de corrida, estratégias mais afiadas e decisões que antes custavam caro e agora começam a dar retorno. É como se o time tivesse acordado depois de um sono profundo, preparando o terreno para algo maior. E quando você conecta isso ao fato de que a Audi já bate a porta, a equação fica ainda mais explosiva. Gabriel, nesse cenário, não é mero coadjuvante, ele é o termômetro. A equipe cresce, mas precisa de alguém que consiga traduzir esse crescimento em resultados palpáveis. E é aí que entra a expectativa sobre Monza. Não é só mais uma corrida, é o palco perfeito para mostrar se essa evolução é real ou apenas ilusão. E mais, é o palco onde Bortoleto pode começar a escrever seu nome como símbolo de uma virada histórica. Agora, vamos ser sinceros, o GP da Holanda deixou marcas, erros estratégicos, chances desperdiçadas, pontos que escaparam entre os dedos. Gabriel saiu de lá mais experiente, mas também mais pressionado. E é justamente essa pressão que pode se transformar em combustível, porque Monza não perdoa. É velocidade pura, é decisão em cada curva, é história em cada centímetro do asfalto. E se a Sauber realmente deu um passo à frente, é ali que tudo começará a se revelar. Só que há uma teoria ainda mais ousada correndo entre os torcedores. E se essa tal evolução da Sauber não for apenas um pequeno salto técnico, mas o início de um projeto que já mira 2026? Nesse caso, Gabriel estaria sendo moldado não para sobreviver ao presente, mas para liderar o futuro. A Audi não precisa apenas de engenheiros de ponta e orçamentos gigantescos. Ela precisa de um piloto capaz de carregar uma bandeira, de ser o rosto de uma nova era. E quem melhor do que um brasileiro que já mostrou desde cedo que sabe vencer o impossível? O dilema é claro. Ou o Gabriel transforma essa evolução em resultado, ou será engorrido por um calendário implacável. Mas se conseguir se repetir em Monza a mesma aura que carregou na Fórmula 2, aí a narrativa muda completamente. Não será mais o novato tentando se provar, será o herdeiro de um projeto ambicioso. O piloto que pode devolver ao Brasil a esperança de dias gloriosos na Fórmula 1. E é por isso que a notícia de hoje não pode ser tratada como mais uma. A Sauber está em evolução, é quase uma senha, um código oculto que revela um futuro em construção. Monza será o primeiro teste, e quando o semáforo apagar, não será apenas uma corrida, será o início de uma resposta para a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta. Gabriel Bortoleto está pronto para carregar esse peso? O que acontece quando um talento brilhante é colocado sobre os holofotes antes mesmo de estar pronto para suportar todo o peso? É essa a pergunta que Gabriel Bortoleto enfrenta hoje na Fórmula 1. Depois de surpreender o mundo com atuações consistentes, de mostrar que pode se medir com nomes consagrados, o brasileiro agora carrega uma sombra que cresce a cada corrida, a expectativa. Porque sim, a Sauber pode estar evoluindo, mas evolução de equipe nenhuma capaz de proteger um piloto do julgamento implacável do público, da imprensa e, acima de tudo, dos rivais que o veem como uma ameaça em ascensão. E aqui está o ponto mais delicado. Gabriel tem talento de sobra, mas precisa lapidar a arte da constância. Não basta brilhar numa corrida e desaparecer na outra. Não basta ser lembrado por uma volta rápida ou por uma defesa agressiva.
A Fórmula 1 é uma máquina de moer sonhos justamente porque ela exige perfeição repetida, semana após semana, sob condições sempre diferentes. E esse é um teste que só os verdadeiramente grandes conseguem superar. O GP da Holanda foi uma prova disso. A corrida mostrou lampejos de genialidade, mas também erros estratégicos e oportunidades desperdiçadas, que poderiam ter mudado completamente o resultado final. Muitos poderiam culpar a equipe, e parte da culpa realmente cabe a Sauber. Mas Gabriel também precisa assumir a parte que lhe cabe. E esse é o lado mais cruel: reconhecer as falhas, encará-las de frente e transformá-las em aprendizado antes que elas se repitam. Só que há um detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante. Gabriel não é apenas mais um jovem piloto, ele é brasileiro. E isso carrega um peso histórico que, ao mesmo tempo em que inspira, também sufoca. O Brasil já teve campeões, já teve lendas, já fez do impossível realidade, mas também já viu promessas se perderem pelo caminho. A torcida não quer apenas ver Gabriel competindo. Ela quer ver nele o renascimento de uma era. E esse tipo de expectativa pode ser tanto combustível quanto veneno. Agora, quando olhamos para frente, vemos um cenário de armadilhas silenciosas. Rivais experientes tentando empurrá-lo para erros. A própria equipe testando seus limites, exigindo dele feedbacks precisos enquanto ainda está se adaptando. A imprensa, sempre pronta para transformar um deslize em manchete. Gabriel precisa aprender a navegar nesse terreno minado sem perder a essência que o trouxe até aqui, a ousadia. Porque se abrir mão da ousadia para jogar seguro demais, pode perder o brilho, mas se exagerar nela, pode transformar coragem em imprudência. E é aí que está o desafio real. Gabriel precisa encontrar o equilíbrio perfeito entre ser o novato destemido, que encanta, e o piloto calculista, que entrega. Entre arriscar e consolidar. Entre impressionar e evoluir. Poucos conseguem fazer isso tão cedo na carreira, mas os que conseguem se tornam campeões. O futuro dele pode ser promissor, sim, mas não será entregue de bandeja. Ele terá que conquistá-lo, curva a curva, volta a volta, corrida a corrida. Vai precisar aprender a lidar com a pressão, a transformar derrotas em armas e a usar cada crítica como um tijolo para construir sua própria fortaleza. E é justamente isso que torna sua trajetória tão fascinante, porque todo mundo sabe que ele tem talento. A dúvida que paira do ar é: Gabriel Bortoleto conseguirá transformar talento em legado? Algo está mudando silenciosamente na Fórmula 1. Entre rumores de grandes investimentos, novas marcas entrando no grid e equipes reformulando seus projetos, o esporte começa a se preparar para uma era completamente diferente. A chegada da Audi em 2026, o avanço tecnológico dos motores híbridos, a pressão por sustentabilidade e a promessa de um campeonato cada vez mais competitivo transformam um cenário em algo quase irreconhecível quando comparado com o passado recente. E é dentro deste turbilhão de mudanças que Gabriel Bortoleto surge não como um mero novato, mas como um símbolo de renovação. Se você observar de perto, vai perceber que Bortoleto já carrega consigo algo que poucos pilotos têm: a capacidade de atrair olhares mesmo quando não está no pódio. Ele é notícia, ele gera expectativa, ele faz o público se perguntar: até onde esse garoto pode chegar? Essa aura não nasce do nada. Ela vem de um histórico de superações, de corridas em que ele desafiou a lógica, de uma personalidade que mistura humildade e ambição em doses raras. É isso que o faz especial em meio a tantos outros talentos que passam despercebidos. Mas é claro, toda promessa vem acompanhada de desafios. E no caso de Gabriel, os desafios são tão grandes quanto as oportunidades. Ele precisa aprender a se impor politicamente dentro da equipe. Precisa afinar ainda mais suas habilidades de classificação, porque na Fórmula 1 moderna, largar bem é quase tão importante quanto o ritmo de corrida. E precisa encontrar a frieza necessária para lidar com situações de pressão extrema.
A ousadia que o trouxe até aqui é brilhante, mas às vezes essa mesma ousadia pode se tornar um erro fatal se não for temperada com experiência. E aqui entra a crítica construtiva. Gabriel ainda precisa trabalhar a constância. Ele já mostrou que pode entregar performances extraordinárias, mas a Fórmula 1 exige repetição. Não basta brilhar em um fim de semana. É preciso transformar esse brilho em rotina. Só assim ele poderá se consolidar como peça indispensável em um futuro que promete ser impiedoso com quem não se adapta rapidamente. O fascinante, porém, é perceber como ele se encaixa nesse novo horizonte da Fórmula 1. Enquanto veteranos lutam para se manter relevantes, Gabriel surge como um sopro de novidade, um rosto jovem capaz de dialogar com um público que clama por renovação. A Audi, com todo o peso de sua entrada, precisará de alguém que simbolize essa nova fase. E se Gabriel souber alinhar evolução técnica, inteligência emocional e ambição no ponto certo, poderá ser exatamente esse rosto. Imagine o impacto. Um brasileiro liderando o projeto de uma gigante como a Audi, carregando não apenas a bandeira do seu país, mas também a responsabilidade de representar a nova geração da Fórmula 1. É o tipo de narrativa que transforma carreiras comuns em lendas. E talvez seja por isso que tanta gente insiste em dizer que Gabriel não é mais um piloto, mas sim o protagonista de uma história que ainda está sendo escrita diante dos nossos olhos. O horizonte da Fórmula 1 é incerto, mas uma coisa já parece clara. Gabriel Bortoleto não é passageiro desse futuro. Ele é candidato a ser um dos arquitetos dele. E se conseguir corrigir suas falhas, aprender com cada obstáculo e manter viva a chama que o trouxe até aqui, não estaremos falando apenas de um bom piloto brasileiro na Fórmula 1. Estaremos falando de um nome que poderá se juntar à galeria dos imortais do automobilismo.